Olá, em sintonia então com a nossa sessão de saúde da Casa de Fabiano, sexta-feira. Vamos fazer a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que Deus abençoe nossa reunião. Abrindo o Evangelho a Esmo, caiu capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza e mãos não lavadas. E Jesus disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Porque os fariseus estavam reclamando, que ele não lavava as mãos, antes das refeições. Então, chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: sabe que os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhes disse: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Isso é de Mateus. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática de regras estabelecidas pelos homens, e das quais os rígidos observadores faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar a prática dos atos exteriores do que reformar-se moralmente, de lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se quites com a justiça de Deus, porque se habituavam a essas práticas e continuavam como eram, sem se modificarem. Pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada mais. Eis porque o profeta dizia: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser deixada em segundo plano, o que faz que muitos cristãos, à semelhança dos antigos judeus, creiam que a sua salvação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a esses acréscimos que os homens fizeram à lei de Deus que Jesus se refere quando diz: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem não chega a Deus enquanto não se fizer perfeito. Então esse é o nosso objetivo, Toda religião, portanto, que não melhorar o homem não atinge a sua finalidade. Então a melhor religião é aquela que faz o homem melhorar, Nós já vimos isso. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal,
é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as espoliações, as calúnias e a prática do mal ao próximo, seja qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Então, na nossa busca à perfeição, né, que se dá através do nosso progresso espiritual, né, ela deve ter, né, como uma diretriz a pureza de coração, né? Como é que está nosso íntimo, né? Como estão os nossos pensamentos, as nossas intenções, né? As nossas tendências. Tudo isso tem que ser melhorado, tem que ser purificado. Não é uma tarefa muito fácil, né? Mas é a forma que nós temos de nos aproximarmos cada vez mais de Deus, né? Eu vou ler aqui esse conto, chama-se Explicação do Mestre, é do livro Jesus no Lar, do espírito Nélio Lúcio, psicografado pelo Chico. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada a meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Será que a gente está assim também? Não desculpamos os que nos ofendem, não trocamos nossas vantagens pelo interesse dos outros, somos apegados a nossos bens, né? Temos um apego enorme, né, às nossas propriedades. É bem o ser humano mesmo, né? A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. E Pedro diz: para isso é indispensável a boa vontade. E ela mesma arrisca: com fé em nosso Pai Celestial atravessaremos os tropeços mais duros. E todos ficaram esperando a palavra de Jesus, que estava próximo, né? E ele falou, depois de um tempinho, né? Falou tranquilamente, né? Como sempre: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, ela disse. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, apesar de ser superior, né, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente
o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. As pessoas não estavam preparadas para receber a mensagem, né? Nós estamos nos esforçando para estarmos preparados, né? 2000 anos, gente. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Então precisamos promover, né, essa nossa purificação, né, do nosso coração, né, e para que essa gota, né, de orvalho se torne um diamante celeste, né, não uma poeira lamacenta, né. Enquanto nós estivermos preparados interiormente, né, as mensagens do Evangelho, elas não vão realmente se solidificar, né, nas nossas mentes, nos nossos corações, né. Nós vamos ficar nesse meio termo, né, que Jesus diz aqui, né, somos bons e somos maus, né, às vezes humildes, às vezes orgulhosos, né. Nós precisamos, né, melhorar, nos purificar. E tem uma história para sempre fazer uma relação com a nossa sessão de saúde, né? Tem uma história que envolve o Chico, que trata sobre essa questão de purificação, né? Porque a purificação é da nossa alma, mas do nosso corpo físico também, né? Precisamos sempre estar cuidando do nosso corpo físico, né? Mantê-lo o mais saudável possível, né? Para cumprirmos com a nossa encarnação, certo? Porque ela está nos ajudando a progredirmos espiritualmente, né? Então, diz assim, é um caso da vida de Chico Xavier, né? Que é contado no livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico. O título é Em 2 Jejuns Permanentes. Se faz jejum espiritual constantemente, como? Como se faz? Refreando a língua, cuidando do pensamento, vigiando os olhos e demais sentidos para não perder a assistência de seus mentores. O Chico também faz, então além dele fazer aquele jejum espiritual, né, ele também faz o jejum material, abstendo-se de comer o que gosta lhe faz mal. O Chico ainda era vivo quando isso foi escrito. Há tempos foi vítima de uma cólica hepática que lhe amargou a existência por 2 meses e fê-lo rolar de dor no quintal de sua casa. José Xavier, que foi seu irmão na terra e que hoje, no além, o ajuda na missão mediúnica, recomendou-lhe que se alimentasse uma vez só por dia. E mesmo assim, de chuchus, batatas, pouquíssima carne e cozida em água e sal. E à tarde que tomasse tão somente uma chávena de chá com uma bolacha apenas. Já pensou, gente? Meu Deus. Precisa estar numa condição espiritual muito superior para aguentar uma dieta tão fraquinha, né? Mas ele aguentou. Sofreu Chico bastante com a dieta recomendada. Uma de suas irmãs às vezes tentava-o com lhe oferecer um pastel delicioso. Ele aceitava-o, esfregava-o nos lábios e depois, arrependido, jogava as galinhas. Hoje, graças ao seu poder de vontade, força de vontade, gente,
e a ajuda de seus amigos da espiritualidade, está curado. Venceu a dolorosa prova da alimentação. De 99 quilos passou para 74. Sente-se mais leve, com melhor saúde e sem a repetição das cólicas. Deus ajuda quem faz por onde. Belo exemplo para todos nós que nos achamos apegados a tantas coisas inúteis. Por exemplo, as aparências, né? Como a gente estava falando. E nem sempre damos o primeiro passo para delas nos libertarmos, como um preparo à vida espiritual, que nos espera e onde tudo é espiritualidade. Então, está tudo muito claro, né? Precisamos promover essa nossa purificação, né? Precisamos dar menos importância à matéria, né? Menos importância às aparências, menos importância ao que os outros pensam de nós, e pararmos de julgar os outros, né? Com críticas, né? Vamos olhar para o nosso interior, né? E procurar seguir os ensinamentos do Evangelho. É que nem aquela vasilha, né? Que tem uma sujeira dentro, e você vai jogando água. De tanto jogar água, a sujeira de início fica aquela água turva, mas se você continuar jogando água pura, aquelas sujeiras vão saindo e vai chegar uma hora que o recipiente vai ter água pura, né? Então nós estamos nesse processo da água turva, né? Mas precisamos insistir, né? Fazendo o bem, né? Cuidando dos nossos pensamentos, né? Que a gente vai conseguir essa nossa purificação, né? O nosso progresso espiritual, a perfeição, chegar perto de Deus, se Deus quiser. Então, encerrando, vamos fazer as nossas vibrações, pedindo por todos aqueles que sofrem nesse mundo, Senhor, pedindo pelos irmãos que apelam nos grupos, pedindo orações. Não me lembro no momento dos nomes, mas são muitos. Que sejam amparados, Senhor, que os contatos, mesmo que virtuais, possam ajudá-los a se fortalecer na fé. Aos profissionais de saúde, como sempre temos pedido, que Deus os ampare, os mantenha firmes no seu trabalho, tão importante para tantos doentes, acamados, em hospitais, em casa. Pedimos pelos nossos governantes que tomem decisões sábias, Senhor. E agradecemos por tanto amparo que a nossa doutrina nos dá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, até a semana que vem.